Você já sentiu que a sua vida financeira está como que em câmera lenta? Que aquele crescimento de meses de poupança mal consegue cobrir o susto da inflação? Sabe, a gente olha para o mercado e vê aquele universo de ricos de um dia nas redes sociais, exibindo carros de luxo, mansões e aquela frase que mais nos seduz: eu fiz isso em 5 minutos. É exatamente essa a isca. É o grito que nos tira do sério e de repente nos joga naquele turbilhão da especulação. Para muitos de nós, talvez você, o sussurro tentador do day trade se transformou, num rugido. A ideia de que você pode ser o gênio financeiro ali da sua sala de estar. A crença de que o caminho para a liberdade financeira não é longo e tedioso, mas sim rápido e explosivo. O que acontece de verdade quando você troca o investimento sólido pela aposta frenética? Quando você passa a ver o mercado não como um lugar para construir valor duradouro, mas sim como um cassino elegante, onde, se você tiver o truque certo, você pode vencer a casa. O day trade, essa compra e venda no mesmo dia, é vendido como a porta de entrada para uma vida de riqueza sem esforço. É uma adrenalina viciante, você sabe? Aquele brilho frio e azulado dos monitores, o cheiro de café forte na madrugada, o som rítmico do mouse, a tensão na ponta dos dedos. Cada clique é uma dose de dopamina. Cada pequena vitória te convence de que você descobriu o segredo que 99% das pessoas desconhecem. Você começa a se achar parte da elite, desse grupo seleto de vencedores. Mas, bem, existe uma sombra nessa euforia. Um preço indizível que os gurus da internet convenientemente omitem. Uma verdade estatística fria e brutal, que honestamente não perdoa ninguém. Pense nisso. De cada 100 pessoas que se lançam no day trade, buscando viver exclusivamente disso, tentando fazer fortunas rapidinho, quantas realmente conseguem manter essa vida por mais de um ano? E mais importante, quantas destroem um patrimônio que demorou anos para ser construído, tudo em questão de semanas ou meses? A resposta é devastadora. E não sou eu quem está dizendo. São os dados empíricos, os estudos sérios, feitos por instituições renomadas em todo o mundo. A vasta maioria, o esmagador 99% dos especuladores iniciantes, não apenas falha, mas encerra a jornada com perdas significativas, ou pior ainda, endividados. Não estamos aqui para demonizar a ferramenta, que, sejamos justos, é vital para a liquidez do mercado. Estamos aqui para confrontar a ilusão e desmascarar essa narrativa um pouco predatória. O maior risco no day trade não está no gráfico que sobe ou desce, nem na tal volatilidade global. Está na sua mente. Está naquela ganância que te faz dobrar a aposta depois de uma perda. Está na ilusão de que você é a exceção à regra dos 99%. A verdade é que a indústria do day trade muitas vezes ganha muito mais com a venda de cursos caríssimos e a coleta de corretagens frequentes do que os próprios especuladores ganham em seus trades. Essa é uma máquina complexa que se alimenta da esperança, da impaciência e, claro, da crença ingênua na riqueza instantânea. Hoje, a gente vai mergulhar naquele abismo entre a promessa de liberdade financeira em alta velocidade e a realidade estatística cruel do mercado especulativo. Nossa jornada não é sobre como ganhar dinheiro rápido, mas sobre como construí-lo de forma sustentável e, crucialmente, imune ao estresse diário dos gráficos. Vamos desvendar aquele ciclo vicioso de euforia e pânico que escraviza milhões de pessoas às telas. E, fundamentalmente, vamos mapear o caminho real para a prosperidade, que valoriza a disciplina, o tempo e o planejamento, em vez da pressa desesperada. Você está pronto para sair da tirania do gráfico de 5 minutos e abraçar finalmente a calma do investidor estratégico? O controle da sua jornada financeira começa com a aceitação da realidade. Não basta só saber que a maioria perde. Precisamos dissecar o porquê dessa tragédia recorrente, indo muito além da mera falta de técnica. O day trade, na velocidade em que se desenrola, não é primariamente uma batalha de intelectos, mas sim um campo de provas psicológico, onde a fragilidade humana é exposta e, sim, explorada. Naquele milissegundo de decisão, quando o preço de um ativo pisca em vermelho, a racionalidade é sequestrada por vieses comportamentais profundamente enraizados, sabe? O primeiro grande adversário que você enfrenta é a aversão à perda. Estudos de finanças comportamentais mostram que o impacto emocional de perder R$100 é psicologicamente 2 vezes mais potente do que a alegria de ganhar a mesma quantia. Isso gera um ciclo vicioso destrutivo. Após uma perda dolorosa, o impulso primordial não é parar e reavaliar o risco, mas sim fazer o que chamamos de trade de vingança.
É a tentativa desesperada de recuperar rapidamente o capital perdido, muitas vezes dobrando o tamanho da posição ou ignorando completamente as regras de gestão de risco que você tinha estabelecido. Essa não é uma estratégia de mercado, é uma reação primitiva, impulsionada pelo desespero, transformando o especulador disciplinado em um jogador viciado em tentar quebrar a banca. Pense nas luzes de neon piscando no cérebro a cada perda, exigindo uma nova dose de adrenalina para compensar o déficit. Ademais, é fundamental que a gente compreenda a estrutura fundamental do jogo especulativo. Ao contrário de investir em uma empresa que cresce e gera valor ao longo do tempo, expandindo o bolo econômico, a especulação de curto prazo, especialmente em derivativos, é inerentemente um jogo de soma zero. Para que um trader ganhe R$100, outro trader precisa perder exatamente R$100. No entanto, a realidade é ainda mais dura. Devido aos custos operacionais, como corretagem, taxas de liquidação e, crucialmente, o spread, a diferença entre o preço de compra e venda, o jogo rapidamente se torna de soma negativa. Na prática, você precisa ser consistentemente brilhante só para pagar os custos e empatar, antes mesmo de pensar em lucro. Isso significa que o pequeno especulador não está apenas lutando contra outros traders e algoritmos de alta frequência, mas também contra uma âncora de custos invisível que puxa sua conta para baixo a cada operação. Em contraste com a construção de patrimônio lenta e constante, onde o tempo trabalha a seu favor através dos juros compostos, no day trade o maior inimigo é a alavancagem. Esse é o conceito que muitos gurus vendem como a chave mágica para multiplicar o capital. A alavancagem permite que você opere um volume financeiro 10, 20 até 50 vezes maior do que o saldo real que você possui na corretora. Parece empoderador, mas é a ferramenta mais perigosa na mão de um amador. Se você alavanca R$1.000 em R$10.000 e o ativo cai só 1%, você perde 10% do seu capital total alocado. E o risco de ser estopado, ter a posição liquidada automaticamente pela corretora, dispara. O uso desmedido da alavancagem transforma erros marginais em falências instantâneas, eliminando aquela margem de segurança necessária para sobreviver à volatilidade diária. Imagine que você está atravessando um precipício em uma corda bamba. O investimento de longo prazo usa uma rede de segurança sólida, diversificação e tempo. A especulação alavancada bem corta essa rede e ainda te veste com um casaco pesado. A única coisa multiplicada exponencialmente não são seus lucros, mas sim o seu risco e o seu estresse. Quando olhamos para as estatísticas de insucesso, a alavancagem está quase sempre no epicentro do desastre, acelerando a perda de capital para um ponto sem retorno. Portanto, a consciência financeira começa com a aceitação desses mecanismos de armadilha. Não é só uma questão de técnica de análise gráfica, mas de reconhecer a batalha interna contra a ganância e o medo, e a batalha externa contra um sistema estruturalmente desfavorável ao operador de varejo. Para sair desse ciclo, a gente precisa virar o jogo, trocar a pressa pela paciência e a alavancagem irresponsável pela fundação sólida. O verdadeiro poder financeiro não reside na capacidade de fazer movimentos rápidos, mas na gestão rigorosa do risco e na compreensão de que o dinheiro real se constrói gradualmente, longe da euforia fugaz da tela piscante. O que fazer, então, para reverter esse quadro? O caminho exige um retorno às bases, uma reestruturação estratégica completa. Ao refletirmos sobre o cenário de alta frequência que acabamos de desvendar, percebemos que a verdadeira batalha não reside na complexidade dos algoritmos de mercado, mas sim na capacidade de dominar a si mesmo. O barulho ensurdecedor da euforia e do pânico cede lugar a uma clareza dolorosa, porém extremamente libertadora. Vimos como a busca incessante por atalhos transforma o investidor em refém da volatilidade, num ciclo onde o impulso de recuperar perdas se torna, ironicamente, o catalisador da ruína. É o momento de reconhecer a fragilidade da nossa própria psicologia diante de estímulos financeiros rápidos e de entender que a mente humana, com seus vieses inatos, é mal equipada para vencer consistentemente em um jogo de soma negativa, movido por máquinas e inteligências que operam em milissegundos. O que nos afasta da massa perdedora não é a descoberta de uma técnica secreta ou de um indicador milagroso, mas a aceitação da aritmética básica e da primazia do risco. O dinheiro que se constrói na paciência é imune ao vício da dopamina que a especulação alimenta. Compreender que a estrutura do jogo é intrinsecamente desfavorável ao operador de varejo nos força a abandonar a mesa e a recusar o convite para a roleta viciada.
é a virada de chave, onde o imediatismo destrutivo é trocado pela fundação robusta, onde deixamos de medir o sucesso em pips e passamos a medi-lo em décadas de crescimento patrimonial. Esta transformação exige uma dose de humildade, admitir que não somos mais espertos do que o mercado, mas sim mais estratégicos em relação ao nosso tempo. Trazendo esses fios de raciocínio à convergência, constatamos que o poder financeiro reside na inércia e não na velocidade. O que o especulador tenta replicar de forma frenética em horas, o investidor de valor permite que o tempo multiplique exponencialmente no silêncio dos anos. É um movimento de realinhamento de expectativas. De perseguir a migalha do lucro diário, passamos a semear e aguardar a colheita do crescimento sustentável, nutrido pela força mais poderosa do universo financeiro. Essa percepção é o ponto crucial onde a ambição ingênua se transforma em disciplina madura. A verdadeira alavancagem, aquela que multiplica o patrimônio de forma segura e ética, não vem de margens de corretoras, mas sim da ferramenta mais democrática e poderosa à nossa disposição, o horizonte temporal estendido. É imperativo substituir o olhar ansioso sobre o monitor pela visão panorâmica e analítica. Devemos realocar nossa energia mental. Em vez de tentar adivinhar o próximo movimento do preço, investimos em compreender a qualidade intrínseca do ativo, a solidez de uma empresa, potencial de crescimento de um setor. Abandonar o day trade é, em essência, resgatar a saúde mental e o foco, trocando o estresse crônico da aposta pela serenidade da análise bem fundamentada. A liberdade financeira que buscamos não é o lampejo, mas uma fortaleza que se ergue tijolo por tijolo. Ao abandonarmos a escravidão da tela piscante e o pânico do desestopado, conquistamos algo que vale mais do que qualquer bocavado e golade. A paz desse perigo é o controle sobre nossas emoções. O investimento deixa de ser um esporte radical e dar um exercício de racionalidade para mestramento e ecosistema. Olhamos para os dados e para o valor, não para o calor do momento. É uma transição fundamental da febre especulativa para a frieza estratégica. A jornada para a independência financeira não é um sprint de alta velocidade destinado a poucos sortudos, mas sim uma maratona bem planejada, onde cada passo consistente, por menor que pareça, nos afasta da tirania do gráfico volátil e nos aproxima de nossa meta de vida. É hora de ancorar nosso futuro financeiro em solo firme, usando o conhecimento adquirido sobre o risco e a psicologia humana para construir uma estratégia que não se baseia em sorte, mas em método e paciência inabalável. Deixe o frenesi das telas de lado. O brilho azulado e ansioso do monitor se apaga. A adrenalina do quase ganhei é substituída por uma profunda e silenciosa clareza. A lição mais valiosa que podemos tirar do abismo da especulação é que a liberdade financeira não é um produto de alta velocidade, mas sim o resultado de um processo deliberado de paciência e respeito pelo tempo. A jornada de Alexandre e a jornada de tantos que caíram na ilusão do day trade é um mapa de alerta. A miopia do pensamento rápido destrói a visão de longo alcance. O verdadeiro poder, aquele que não se esvaia em um único clique de pânico, reside na capacidade de aceitar o fracasso como um custo de aprendizado e, mais importante, de realinhar sua bússola. Você deve se libertar da tirania do gráfico de 5 minutos, que o escraviza ao imprevisível e ao incontrolável, e abraçar a serenidade da análise fundamentalista. O investidor disciplinado não tenta vencer o mercado diariamente. Ele investe na economia, nas empresas sólidas, no valor que se constrói gradualmente, tijolo por tijolo. Pense na diferença crucial. A alavancagem destrutiva da corretora multiplica seu risco, ameaçando varrer todo o seu capital com uma pequena oscilação. Já a alavancagem ética e inabalável dos juros compostos multiplica o seu tempo, transformando sementes modestas em uma floresta robusta ao longo de 20 ou 30 anos. Esta última é a única alavancagem que permite que você durma em paz, sabendo que o seu dinheiro está trabalhando por você, sem exigir a sua presença constante e o seu esgotamento mental. Para construir a sua fortaleza financeira, você precisa da humildade de um aprendiz e da resiliência de um maratonista. O day trade vende a ideia de que você é um super-herói que pode dominar o caos. O investimento de longo prazo exige que você seja um administrador de riscos e um parceiro da prosperidade global. Adote a estratégia que os 99% ignoram. A disciplina de poupar consistentemente, a diversificação para proteger o patrimônio das incertezas e a paciência de ignorar o ruído do mercado. A estatística fria sobre a derrota dos especuladores não é um impedimento, mas sim um farol que ilumina o caminho correto. O que você perdeu em tentativas frustradas e em estresse é recuperável, desde que você abandone a mentalidade de jogo e vista a mentalidade de construtor.
Sua riqueza não será medida pela euforia de um ganho rápido, mas pela solidez da base que você estabelece hoje. A verdadeira métrica de sucesso é a qualidade do seu sono e o grau de controle que você tem sobre seu próprio futuro. Mudar essa mentalidade não é apenas uma decisão financeira, é uma decisão sobre a qualidade da sua vida. Você escolhe trocar a ansiedade crônica por uma paz sustentável, a busca por uma exceção à regra pela adesão a princípios comprovados. O mercado continuará a tentar seduzi-lo com a promessa da velocidade, mas agora você conhece a verdade. A liberdade reside na moderação e na constância. O caminho está traçado. Livre-se do fardo de tentar adivinhar o futuro. Olhe para a luz natural que entra pela janela, abandonando a iluminação fria e tensa dos monitores. O seu maior ativo é a sua capacidade de ser disciplinado e de deixar o tempo trabalhar. A prática real começa agora. Não no gráfico de preço, mas no planejamento de vida, na leitura de balanços, no silêncio da sua determinação. A riqueza não é um evento, é uma evolução. Dê o primeiro passo para longe do ruído e em direção à sua independência financeira sustentável.